Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início ao nosso módulo 15 do nosso curso Química e Cotidiano no Enem, certo? Nesse módulo nós vamos tratar dos assuntos da físico-química, né? Vamos começar falando sobre soluções, certo? Sobre mistura, dispersões. Vamos falar também nesse módulo de concentração de soluções. É um assunto bem importante para que a gente possa entender a físico-química como um todo. E também é um assunto relacionado ao nosso cotidiano. É comum de pegarmos, né, no nosso dia a dia, alguns produtos, né, na cozinha. Você vai no supermercado, diversos setores, você se depara com alguns produtos que no rótulo tem algumas informações químicas. Por exemplo, um rótulo de água mineral. Aqui diz que tem a composição química, ó. Ela está em miligrama por litro. Essa é uma informação físico-química, certo? Aqui embaixo diz assim, ó, características físico-químicas. E como você sabe, o Enem ele exige dentro das suas competências e habilidades que a gente tenha essa capacidade de interpretar o nosso cotidiano. Então vamos entender um pouco, né, durante esses próximos módulos a respeito da físico-química, né? Aqui a gente está falando de pH, que nós podemos ver mais adiante, certo? E nesse módulo 15 nós vamos tratar um pouco mais das concentrações, certo? Por exemplo, vamos entender o que é que significa aqui esses valores. Eu não vou falar agora não, vou deixar mais adiante a gente explicar. Uma coisa também que é do conhecimento das pessoas é que essas soluções elas fazem parte do nosso cotidiano desde sempre, né? Coisas simples como, por exemplo, você fabricar um soldo caseiro. É bem antigo, né? Essas colherzinhas que tem uma medida de sal e uma medida de açúcar para 1 litro de água. Então, quando você mistura essas substâncias na água, você está preparando uma solução, tá certo? Mas na verdade, pessoal, isso tudo faz parte das dispersões. O que é uma dispersão? É uma mistura, né? Onde nós vamos ter o disperso e o dispersante. Só que as dispersões, elas se dividem em três partes, né? Dependendo do tamanho das partículas. Por exemplo, quando as partículas elas são menores que 1 nanômetro de diâmetro, aí nós vamos ter o que? A classificação de uma solução, certo? Se essas partículas estiverem entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros, nós vamos ter uma dispersão classificada como coloide. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Uma solução é o ar atmosférico, é a água mineral. Um coloide é o estado gel, né? Você tem gel de cabelo, você tem a manteiga, você tem a maionese, você tem o queijo. Você pode ter diversos tipos de coloides, certo? O creme dental. E acima de 1000 nanômetros nós vamos ter uma suspensão, certo? Já são partículas maiores. Mas aqui a gente vai tratar especialmente de soluções. Então, soluções elas são o quê? São misturas homogêneas. Além daquela questão do tamanho, as soluções elas vão ser misturas homogêneas. Ou seja, tem apenas uma fase. E elas são misturas de duas ou mais substâncias químicas diferentes. Então aqui nós temos uma mistura de açúcar com água. Vamos falar aqui de algumas palavrinhas que vai ser muito comum aqui quando a gente falar de soluções, né? O açúcar ele vai ser o soluto, certo? Soluto é sempre quem está em menor proporção na mistura. E a água vai ser o solvente, quem está em maior proporção. Tudo que for soluto nós vamos identificar com o número 1. E tudo que for solvente nós vamos identificar com o número 2. E quando não tiver número, nós estamos falando de solução. Por exemplo, massa da solução é o M. Então ela vai ser o quê? A massa do soluto mais a massa do solvente. Então essa é a massa da solução. Se eu quiser saber o volume da solução, é o volume do soluto mais o volume do solvente. Então V1 mais V2. Ok? Aí nós temos o que? Uma solução.
Então tá aí, né, mais uma vez, um exemplo aí de uma solução. A gente tem algumas classificações das soluções. Por exemplo, quanto ao estado físico, ela pode ser sólida, né? Por exemplo, o ouro 18 quilates. Ele é uma solução sólida. Líquida, como por exemplo um vinagre, como por exemplo uma água mineral. E gasosa, nós podemos classificar o atmosférico. Outra classificação é quanto à natureza das partículas dispersas. Elas podem ser iônicas, se o soluto tiver natureza de um composto iônico, né? Lembrando, metal com ametal, composto iônico. Sal e água é uma solução iônica. E solução molecular é quando o soluto tiver natureza molecular, ou seja, ligações covalentes nas suas moléculas. Também podemos classificar em relação ao soluto e ao solvente, certo? Então é comum a gente se referir a uma solução como diluída, concentrada. Isso faz parte do nosso dia a dia, né? Então o soro fisiológico, por exemplo, ele é uma solução diluída, certo? Enquanto que nós temos a Coca-Cola, é uma solução concentrada de açúcar, certo? E outras substâncias. Então aqui nós temos uma imagem que vai do diluído para o concentrado. O diluído ele tem poucas partículas para aquela quantidade de solvente. Então, à medida que aumenta a quantidade de partículas, ela vai ficando mais concentrada. Ela vai ficando mais concentrada, como vocês podem ver aqui, ó. E aqui vai ser a de maior concentração, essa última aqui. Então, essa é uma classificação também. Coisas técnicas, né? Estou sendo mais breve, porque são classificações técnicas, mas a gente precisa ter uma noção, porque a gente vai conversar mais adiante. Relação ao soluto e o solvente, né? A gente pode classificar uma solução como insaturada, saturada ou supersaturada. Uma solução insaturada é aquela onde nós temos uma quantidade de soluto, certo? Menor do que aquela capacidade que aquele solvente pode dissolver. Agora é importante a gente falar do que seria o coeficiente de solubilidade, para você entender primeiro isso daqui. Coeficiente de solubilidade é a quantidade de soluto necessário para saturar o solvente em uma determinada temperatura e pressão. Ou seja, cada temperatura e pressão, todo solvente ele consegue dissolver até um valor máximo de uma determinada substância. Esse é o coeficiente de solubilidade. Então, quando aquele volume de solvente aqui, ó, tiver abaixo da sua capacidade de dissolver um determinado soluto, eu classifico como uma solução insaturada. Por exemplo, o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão é 36 gramas de NaCl para cada 100 gramas de água, certo? Então, se eu colocar aqui nessa primeira situação apenas 1 grama de NaCl em 100 gramas de água, vamos supor que a gente tem 100 gramas de água aqui, ó. Então, quer dizer o quê? Que nós vamos ter uma solução insaturada, porque o máximo que a gente consegue dissolver é 36 gramas. Só que eu só coloquei 1 grama. Eu poderia colocar 2, que iria dissolver 3, 10, 20, até o máximo de 36. Então, a partir do momento que eu colocar 36 gramas de NaCl, aqueles 100 gramas de água atingiu o limite. Então, nesse limite máximo, a gente classifica como uma solução saturada. Agora tem que ter um cuidado. Eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo, certo? A solução saturada com corpo de fundo. E também tem uma solução sem corpo de fundo, pode ter também. Já já eu mostro a situação. Aí, se eu passar desse valor, por exemplo, se eu colocasse 50 gramas de NaCl e
aquecesse, né, e deixasse totalmente dissolvido. Eu posso ter duas situações aqui. A primeira situação é quando eu tenho, além da capacidade máxima, além do coeficiente de solubilidade, está totalmente dissolvido. Aí eu classifico como uma solução supersaturada. Mas essa é uma solução instável. Ela está fora do equilíbrio dela. Qualquer pancada aqui, o que é que iria acontecer? Iria precipitar o excesso. Então aqui eu tinha o quê? Eu tinha 14 gramas de sal de cozinha a mais do que o limite permitido. Então, no caso de uma agitação, 14 gramas de sal de cozinha poderia precipitar. Certo? Quanto é que eu teria na solução? 36 gramas. Ou seja, aqui eu tenho uma solução saturada com um corpo de fundo. Com o corpo de fundo. Foi o que eu falei agora há pouco. Então, insaturada está abaixo do limite que aquele solvente consegue dissolver. Saturada é sempre quando está no limite da sua capacidade de solubilidade. E supersaturada é quando está além do limite, mas está dissolvido. Certo? Está dissolvido. São soluções instáveis, porém que podem acontecer também. Esses coeficientes de solubilidade que nós mencionamos, certo? Ele indica sempre a quantidade em uma temperatura e pressão. Por exemplo, observem aqui, ó. Eu tenho aqui a substância química cloreto de amônio. Cloreto de amônio. Aí o que é que acontece? A 20 graus Celsius eu consigo dissolver 37,2 gramas dele em 100 gramas de água. A 40 graus Celsius a gente já consegue dissolver 45,8. A 60 graus Celsius a gente dissolve 55,2. E a 80 dissolvemos 65,6. Isso gera uma curva de solubilidade. E aqui a gente percebe que quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Isso explica por que nós vamos preparar um leite em pó. E se você colocar ele com água fria, forma aquelas bolotinhas de leite. Enquanto que quando você aquece, você consegue solubilizar, dissolver o leite com mais facilidade. Porque você está aumentando a temperatura, está mexendo no coeficiente de solubilidade. Não que tenha essa substância no leite, mas que lá tem um comportamento semelhante. Certo? Um comportamento semelhante. Aqui nós temos uma outra tabela que resultou em uma outra curva de solubilidade para o nitrato de potássio. Certo? Algumas informações importantes, ó. Em uma curva de solubilidade, pessoal, qualquer ponto em cima da curva indica qual é a quantidade máxima que eu consigo dissolver em uma determinada temperatura. Indica a solução saturada, certo? Eu classifico como uma solução saturada. Por exemplo, a 90 graus Celsius, aqui ó, eu consigo dissolver 200 gramas dessa substância em cada 100 gramas de água. Então esse é o coeficiente de solubilidade dessa substância a 90 graus Celsius. Qualquer ponto abaixo da curva, nós vamos ter uma solução insaturada. E qualquer ponto acima da curva, nós teremos uma solução supersaturada, certo? Então fica aí essa dica. Existem curvas, certo? Por exemplo, uma curva assim, ela indica que nós temos uma dissolução endotérmica. Uma dissolução endotérmica. Certo? O que é que significa isso? É preciso absorver calor para se dissolver a substância. Enquanto que uma curva declinando, nós temos uma dissolução exotérmica. E esse tipo aqui de curva, certo? Que você pode perceber aqui, ó, que tem esses pontos de inflexão, como nós chamamos, ó. Isso aqui se chama ponto de inflexão. É sempre quando nós temos um composto hidratado. Aqui é um sal hidratado, ele gera um ponto de inflexão no gráfico, tá certo? Vamos ver como é que é uma questão dessa análise de gráfico. Uma coisa importante da gente entender. O gráfico abaixo mostra a curva de solubilidade para diversos sais inorgânicos.
análise do gráfico permite concluir que a quantidade mínima de água em gramas a 10 graus Celsius necessária para dissolver 16 gramas do sal A é igual a... Então, pessoal, é o seguinte. Nós temos aqui, ó, o sal A, certo? O sal A é essa curva aqui, ó. A primeira coisa que a gente fez foi identificar o sal A. E aí ele menciona a 10 graus Celsius. Então eu venho aqui a 10 graus Celsius, vou até a curva, marco aqui o ponto e vejo qual é o coeficiente de solubilidade. Então eu vi aqui que o coeficiente é o seguinte. Eu consigo dissolver 80 gramas do sal A em cada 100 gramas de água. Essa informação você pode sempre olhar para aqui o que o gráfico está mencionando, tá bom? E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. O que é que ele quer? Eu sei que eu consigo dissolver 80 gramas do sal A em cada 100 gramas de água. Então, se eu quero dissolver 16 gramas do sal A, nós vamos precisar de X. Certo? Vamos precisar de X. A gente pode cortar esse zero com esse zero. Aqui vai ficar 8 vezes x, 8x, igual 16 vezes 10, 160. 160 dividido por 8 dá 20. 20 o quê? 20 gramas. Resposta item B. Certo? Então é importante a gente aprender a olhar sempre e reconhecer no gráfico qual é o valor que uma substância consegue dissolver. Então tá aí a resposta. Certo? Quando a gente tem um composto e a gente dissolve ele em água para preparar uma solução, por que forma corpo de fundo? Né? A gente pode entender um pouco aqui, gente, esse processo da solvatação. Isso aqui é chamado de solvatação. Certo? A água, com a sua constante dielétrica, ela consegue quebrar essa ligação iônica que tem entre o metal e o ametal. Então ela é extremamente poderosa, a sua constante dielétrica, para poder fazer essa quebra. E cada átomo de sódio fica rodeado pelas moléculas de água pelo lado negativo dela. Ó. Que a água ela tem um lado negativo e um lado positivo devido à diferença de eletronegatividade. Enquanto que o cloro fica carregado pela parte positiva. Quando as moléculas de água acabam, e aí você não consegue mais dissolver, você não consegue mais solvatar. É onde vai dar origem aí ao coeficiente de solubilidade de cada substância. Tá bom? Agora uma coisa interessante que também tem algumas coisas no nosso cotidiano é a solubilidade de gases em líquidos, certo? Ele depende da pressão. Quanto maior for a pressão, maior a solubilidade do gás. Então, por exemplo, um refrigerante. Para se colocar gás lá dentro, eles colocam em altas pressões, né? Para que aquela solução consiga. Um refrigerante de coca, ele é um refrigerante que é uma solução supersaturada de gás carbônico. E aquele gás carbônico, ele está lá dentro devido à grande pressão, né? Ele faz uma pressão para que aquela solução consiga aumentar a solubilidade do CO2, já que o CO2 é uma molécula polar e a água é polar. Então essa pressão vai auxiliar esse gás a ficar dissolvido no líquido, tá certo? Quando você abre o refrigerante, vai diminuindo a pressão, o que é que a gente percebe? Que começa a diminuir também a quantidade de gás no líquido, por isso que ele vai perdendo o gás. A temperatura é outro aliado. Então, quanto maior a temperatura, menor é a solubilidade. Se você percebe que um refrigerante, quando ele começa a esquentar, ele começa a perder o gás com mais rapidez. Certo? Ele começa a perder por conta disso. Então, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. Algumas vezes, empresas, indústrias jogaram produtos, né, resíduos em altas temperaturas em lagos, em rios, e o que aconteceu foi a morte de peixes, de espécies aquáticas, porque com o aumento da temperatura, a solubilidade do oxigênio diminuiu
o oxigênio saiu e os peixes morreram sufocados por falta de oxigênio. Já também aconteceu essa situação. Certo? Vamos ver aqui um outro exemplo. Olha só. O coeficiente de solubilidade de um sal em uma determinada temperatura é de 68 gramas por 100 gramas, né, de água. Então está aqui o coeficiente dele. Calcule a massa de uma solução. Temos que ter muito cuidado com o que é falado nas questões, certo? Aqui ele está pedindo a massa da solução saturada, que contenha 17 gramas desse sal na temperatura considerada. Então, sabemos que o sal consegue dissolver 68 gramas em cada 100 gramas de água. E aí, o que é que acontece? 17 gramas a gente dissolve em X gramas de água. A gente vai descobrir primeiro qual é a quantidade máxima de água que consegue dissolver 17 gramas desse sal. Certo? Por quê? Porque o texto mencionou que é uma solução saturada. Então aqui vai ficar o quê? O valor de X vai ser 25 gramas de H2O. Então, essa é a resposta da questão? Não é a resposta da questão. Por quê? Porque aqui nós temos a massa do solvente. 17 gramas era a massa do soluto. Mas a questão está pedindo a massa da solução. Lembra que eu falei? Massa da solução é a massa do soluto mais a massa da solução. Então, você que está aprendendo química, então uma coisa importante é a gente ter esse cuidado na leitura, nos termos, dar importância para essas coisas simples. Por isso que eu sempre estou começando com coisas mais técnicas, para poder as pessoas ganharem essa prática, né, e reconhecerem as questões com mais facilidade. Então nós vamos ter a resposta, o que? A massa do soluto, que é 17 gramas, mais o M2, que é a massa do solvente, que é 25 gramas. A massa da solução vai dar o quê? 35, 40 e 42 gramas. Resposta da questão. Ok? Mais uma questãozinha para a gente finalizar essa parte aqui de gráfico. A fenilalanina é um aminoácido utilizado como adoçante dietético. O gráfico representa a variação da solubilidade em água da fenilalanina com relação à temperatura. Determine o volume de água em ml. Então, a pergunta da questão é o volume de água em ml. Necessário para dissolver completamente 3 gramas da fenilalanina a temperatura de 40 graus Celsius. Considere que a densidade da água a 40 graus Celsius é 1 kg por litro. Lembrando que a densidade ela muda com a temperatura. Então, se ele falou aqui a temperatura de 40 graus Celsius, eu vou aqui no gráfico, certo? Marco aqui o 40 graus Celsius e vou lá na curva. Já que ele mencionou aqui, variação, ele quer dissolver completamente. Então, para dissolver completamente, a gente tem que saber o coeficiente de solubilidade. A 40 graus Celsius é 4 gramas em 100 gramas de água. Então, nós descobrimos aqui que a gente consegue dissolver 4 gramas da substância em cada 100 gramas de água. Certo? E aí, pessoal, é o seguinte. Se eu quero dissolver 3 gramas, eu preciso de quanto de água? X. Então, vai ficar 4x é igual a 300. Então, 300 dividido por 4 dá 75, né? Deixa eu ver aqui se é mesmo. 75 gramas de H2O. Então, descobri a massa da água, mas a questão perguntou o volume da água. A pergunta é qual é o volume da água. Então, para isso, eu vou precisar da densidade.
Ó, se é 1 quilo por litro, então quer dizer que o quê? Que 1000 gramas está para 1000 ml. 1 quilo para 1 litro. Então, outra coisa importante aqui, gente, é a gente saber analisar, examinar essas unidades. Então, já vamos aprendendo agora. Por que eu botei assim? Porque se aqui está em gramas, 75 gramas equivale a X. Esses 3 zeros corta com esses 3 zeros, sobrou 1. X vezes 1, X. 75 vezes 1, 75 ml. Nesse caso, como a densidade é 1 para 1, 75 gramas equivale a 75 ml. Resposta do volume em ml para dissolver completamente 3 gramas da fenilalanina. Ok? Então na próxima aula nós vamos falar da concentração das soluções, tá certo? Então a gente se encontra aí na próxima aula. Valeu!